Bem-vindos à terceira temporada do programa No Caminho. E para abrir essa terceira temporada, nós escolhemos o destino europeu. Braga recebeu como destino europeu em 2021. Então, eu sei que você já viu Braga aí na primeira temporada, mas nós hoje vamos te levar a lugares que nós não mostramos naquela primeira temporada. Então aí, coloque o seu cinto e embarque conosco nessa maravilhosa, nessa milenar história. Como assim? Essa é uma cidade de 2000 anos de história. Então você vai encontrar somente aqui no centro 37 catedrais, algumas milenares, outras centenárias. Você vai ver belos jardins, porque sim, estamos na primavera e essa cidade, através dos jardins, através dos canteiros, celebra o início da primavera. Mas você não vai ver apenas história e nem apenas jardins. Você vai ver também parques, como o Parque da Ponte, o Parque da Rodovia, lugar de lazer, local ali de esportes, lugar da família fazer um piquenique e se descontrair. Então venha conosco conhecer um pouco mais dessa cidade tão maravilhosa, que já foi, em 2012, a cidade considerada a cidade da juventude da Europa. E, em 2017, a cidade do desporto europeu. 2019, o segundo destino europeu. E agora, o primeiro é aí a melhor cidade, eleita a melhor cidade para se visitar, né? Em 2021. É com essa cidade que a gente abre a terceira temporada. Vem conosco. Bom, aqui estamos na Brácara Augusta. Como poucos sabem, a cidade de Braga, antes mesmo de se chamar Braga, se chamava Brácara, pois é um nome romano. E Augusta, pois foi exatamente Augusto que fundou essa cidade há 2000 anos atrás, por isso uma cidade bimilenar. Além de Braga ser proveniente de muita beleza natural, ela contém muita história. Essa cidade foi uma das principais vias romanas da Península Ibérica e também foi a sede administrativa do Império. Portanto, ela contém muita beleza natural e muita história. E chegamos aqui no estádio 1º de Maio. Não é o 1º de Maio, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que nós estamos falando, que lá tem um estádio com esse nome. Estamos na cidade de Braga, aqui em Portugal. Esse estádio foi inaugurado em 1948. O primeiro nome dele foi 28 de Maio, depois que mudou o nome. Hoje aqui quem é a sede do Esporte Clube de Braga, né? E também as mulheres praticam futebol aqui. É um estádio antigo, mas ainda é usado e bem confortável. O Parque da Ponte surge como um pequeno bosque no centro de Braga, um lugar útil e agradável para receber visitantes de todas as idades. E aqui, em uma das pontes do Parque da Ponte, você pode fazer várias coisas. Pode caminhar, pode fazer piquenique. É um lugar tão gostoso que não dá vontade de ir embora. Aqui você encontra as famílias reunidas. Você pode passear com o seu cachorro. Vem para o Parque da Ponte. E ao andar aqui pelo Parque da Ponte, eu encontrei um grupo de jovens a fazer um trabalho para a escola. Eu estou aqui com a Giovana e a Ana. Muito obrigada pela participação de vocês. Bem-vindas ao programa No Caminho. Obrigada. Queridos, Portugal é um país muito voltado para a reciclagem. E essas estudantes aqui do 10º ano do Colégio Dona Maria estão a fazer um programa sobre sustentabilidade.
E é isso que a Giovana vai explicar pra gente, não é, Giovana? Sim. A sustentabilidade em Portugal vem se desenvolvendo em todos os anos, cada vez mais. Para o lado da reciclagem, aqui é um país onde eles... Como que eu vou explicar? Onde eles têm muito mais importância neste lado. Exemplo, eles põem em cada bairro e freguesia tipos de lixeiras apropriadas. Do mesmo modo, eles também gostam muito de usar adubos nas plantas e reciclar e reutilizar plásticos e sacolas. Olha aí, muito obrigada, está vendo? Aprendendo a separar o lixo em casa, plástico num lugar, não é? Sim. Pilhas em outro. E da mesma maneira, reutilização de sacolas, que aqui eles valorizam muito isso, evitando o uso de sacolas plásticas e usando mais reutilizáveis. Do mesmo modo, utilizar garrafas plásticas para refazer vasos de flores, pneus, para fazer ramos, bolsas. Olha aí, tudo está sendo reaproveitado. Muito obrigada, queridas, por esse ensinamento, que vocês tirem 10 aí nesse trabalho na escola, viu? Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. E olha que gracinha dessa gruta, queridos. Ela parece, não parece aquelas prisões, quando a gente lê as páginas da Bíblia, não é assim que a gente imagina aquelas prisões lá na época de Paulo? E você sabe que Paulo e Silas foram lançados ali na prisão, né? Na cidade de Filipos. Mas a fé deles não se abalou com isso, e a sua fé também não vai se abalar contra a adversidade que vem contra você. Quando você visita a cidade de Roma, por exemplo, você encontra lá a prisão Marmetina. E segundo a história, Paulo ficou preso nessa prisão, né, Marmetina, assim também como o apóstolo Pedro ficou. Mas nós, queridos, que estávamos na prisão do pecado, já fomos libertos. E essa bela e ampla praça é a Praça Conselheiro Torre Almeida. E aqui você encontra uma igreja centenária, datada de 1596 pelo Frei Agostinho, mas tem um estilo neoclássico feita pelo famoso Carlos Amarante. Também nessa praça você encontra aqui à minha esquerda a Câmara Municipal e vários prédios históricos. Essa estátua que você vê bem aqui atrás de mim é a estátua do Marechal Gomes Costa. E querido, sabe quando teve aí a última Copa do Mundo? Foi nessa praça aqui que eles colocaram o telão. Então todos os brasileiros que moram aqui na cidade de Braga, eles vinham para essa praça com as suas cadeiras, se reuniam aqui para ver no telão que a Câmara Municipal montou. Então os Jogos do Brasil eram assistidos daqui por todos aí os nossos nacionais. Estamos aqui na Casa da Câmara, a maior obra-prima da arquitetura civil barroca da Península Ibérica. Linda, construída pelo arquiteto barcarense em 1765, por ordem do arcebispo Dom José Bragança. Aqui ao centro temos uma fonte muito bonita e uma praça muito agradável. Bom, aqui estamos nós na Biblioteca Municipal de Braga. Essa biblioteca, assim como toda essa cidade, guarda muita história. Ela foi fundada por Manuel Rodrigues da Silva Abreu no ano de 1841.
Ela foi fundada após a extinção do dia 28 de maio de 1834. Essa extinção proibia as livrarias. E Manuel Abreu achava isso um absurdo. Portanto, ele fez um convento de várias livrarias até juntar a Livraria Municipal de Braga. Essa livraria ficou extremamente famosa por conta de toda a sua história. E hoje em dia, ela também faz parceria com a Universidade do Minho, que é uma das universidades mais renomadas de Portugal. Portanto, ela tem mais de 40 mil exemplares e também todos os livros que já foram publicados em Portugal estão aqui dentro, assim como vários livros do interior. Ela foi fundada inicialmente no ano de 1857. Estamos aqui na Praça Francisco Sanches, que foi médico, filósofo e matemático. Diante dessas flores lindas, em frente a essas exposições em azulejo, comemorando os 25 anos da literatura portuguesa. Esse é o Palácio do Raio, também conhecido como Casa do Mexicano. Por possuir um estilo barroco, o palácio se tornou uma das construções mais notáveis de Portugal. O palácio possui uma decoração externa muito bem trabalhada, o que chama mais a atenção dos seus visitantes, sejam eles moradores da cidade ou não. Bom, como eu já havia dito, Braga é uma cidade extremamente histórica e o Museu dos Biscainhos não sai disso. O Museu dos Biscainhos ele foi erguido nos meados do século XVII e ele foi se modificando com o tempo. No século XIX, ele foi posse dos condes bertinianos, porém isso mudou. O museu foi inaugurado no ano 1978, no dia 11 de fevereiro, e ele começou a ser parte da Câmara Municipal de Braga. O Museu dos Biscainhos ele conta muita história da cidade de Braga. Ele conta como era o cotidiano da época do século XVII e do século XIX. Ele mostra vários instrumentos musicais, como as pessoas se locomoviam nacionalmente e internacionalmente. Além de tudo, também as cerâmicas, que são os famosos azulejos portugueses. O Museu dos Biscainhos, ele atualmente está fechado por conta do coronavírus, porém nos anos de 2015 ele recebia em torno de 20 mil visitantes por ano e em 2016 esse número aumentou para 30 mil visitantes. Portanto, o Museu dos Biscainhos é um lugar extremamente importante para a cidade de Braga. Estamos aqui no Largo Carlos Amarantes. Ao fundo vemos a igreja de São Marcos. Ficava ao lado do hospital de mesmo nome, o Hospital de São Marcos. Antigamente aqui se chamava-se Campo dos Remédios. Creio que por causa do hospital que era aqui ao lado. Uma obra construída pelo arquiteto Carlos Amarante. É o centro praticamente da cidade de Braga, aqui da antiga história do Centro Histórico de Braga. A Igreja da Santa Cruz. Essa belíssima igreja foi fundada no ano de 1625 por um grande arcebispo chamado Afonso Freude de Mendonça. Ele benzeu todas essas terras e ordenou que a sua construção fosse começada imediatamente. Essa igreja belíssima de estrutura barroca teve vários arquitetos extremamente renomados, um deles como Frei da Silva. Frei da Silva deixou o seu marco com as suas talhas douradas no seu interior. Não podemos ver agora, infelizmente, por conta do Covid, porém essa igreja tem muita história. Além da sua estrutura barroca, ela tem a sua grande abóbada, que marca muito a sua presença na cidade de Braga. Queridos, essa é a Casa dos Crivos. É o último modelo arquitetônico em crivos que nós encontramos aqui na cidade. Se você não sabe o que é um crivo, como eu não sabia, é aquele formato tipo uma peneira, sabe? Que sai assim a coar as coisas.
Você está vendo aqui fechada nesse momento, mas está ali a secretária e ela deixou com que a nossa equipe entrasse e deu para nós toda a explicação. Então, se você olhar detalhadamente, você vai ver que aqui do lado esquerdo nós temos um tipo de gelosia. E aqui desse lado direito nós temos um outro tipo de gelosia. E aí esse modelo, ele facilita a ventilação interna. E ele foi criado com o intuito de proteger as mulheres. Pois aqui na época, naquelas datas que nós comemoramos religiosas, há muitas procissões. Então, daqui de fora as pessoas não enxergam lá dentro, mas lá de dentro se enxerga tudo o que acontece aqui fora, as pessoas que passam. Então, na época das procissões, as pessoas ficavam ali atrás daquelas janelas e viam aqui todas as procissões a passar aqui, né? E eles lá ficavam protegidos de serem vistos. Para aqueles que visitam a Casa dos Crivos, ou dos rótulos, né, ou das gelosias, tem vários nomes, há também uma sala de cinema. Então, além de ver as exposições, cada época tem uma exposição, a pessoa pode também entrar ali naquela sala de cinema e ali são passados vídeos com histórias de Braga, história das procissões e de várias datas comemorativas. Então, é um lugar que vale a pena visitar pela sua unicidade, já que não encontramos mais arquiteturas desse tipo. E fica aí o meu abraço para a Márcia, que nos recebeu e nos explicou com tanta paciência e carinho, né, como funciona essa casa hoje. E essa é a belíssima Praça da República. Embora ainda estejamos em confinamento, você já pode ver várias pessoas da melhor idade aqui com suas máscaras, tendo um momento ao sol, conversando uns com os outros. Atrás de mim, esse monumento, essa construção conhecida como Arcada, que foi construída em 1715 e ela separava aí a muralha do castelo. E durante muito tempo, essa praça, juntamente com esse chafariz, ela servia de lugar onde os comerciantes vendiam as suas mercadorias. Hoje aqui é um grande calçadão, e embaixo dela nós temos o estacionamento. E é aqui que as famílias passeiam, tem um tempo de lazer. Aqui nós encontramos restaurantes, sorveterias, igrejas. Inclusive a Lagoinha Braga está aqui no coração da cidade. É um lugar imperdível para quem vem a Braga. Esta é a torre de homenagem. É a última coisa que sobrou do castelo aqui de Braga. Ela tem 30 metros de altura e foi destruída em 1906. Está no Centro Histórico de Braga. Queridos, e eu estou aqui com a Lígia Pinto, ela é personal trainer e também instrutora de aulas. Então nada melhor do que ela, ninguém melhor que ela para falar para a gente a respeito, né, dessa carreira tão importante para a nossa saúde. Lígia, fala um pouquinho para a gente como que você escolheu o desporto, essa área. Na realidade, o desporto já está na minha vida há muitos anos. A minha família sempre foi muito ligada ao desporto. O meu irmão, desde muito cedo, o mais velho, que me desafiou a começar a prática de desporto. Na altura era o atletismo, mas eu tinha 10 anos e, entretanto, desde os meus 10 anos, que nunca mais larguei o desporto, porque é uma paixão,
é algo que se sente dentro de nós, sem dúvida nenhuma, e pratiquei desporto federado tanto de atletismo como de voleibol, e entretanto, como o gosto sempre se manteve, então fui para a Faculdade de Educação Física e Desporto, até chegar de facto a ser a profissional nos dias de hoje, de personal trainer, instrutora de aulas de grupo, e é uma paixão que continua muito grande, porque acaba por ajudar os outros a tornarem-se mais saudáveis, a sentirem-se melhor consigo, e o bem-estar e saúde é uma ligação muito grande entre o exercício, como já sabemos, entre o exercício e o exercício físico, o bem-estar e a saúde estão super ligados, por isso para mim é um gosto enorme continuar nesta atividade. E queridos, nós estamos assim porque acabamos de fazer uma aula, nós temos, né, que manter o físico e a saúde em dia. Mas a Lígia é portuguesa e eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente, Lígia, a respeito desse título que Braga recebeu. Alguns anos atrás, Braga ganhou como a capital europeia do desporto, não foi? Isso foi uma honra enorme, porque de facto deu-nos a oportunidade de ter eventos nacionais que, se não fosse se não tivéssemos sido a capital europeia do desporto, não teríamos essa oportunidade de receber tanto eventos desportivos nacionais como internacionais. E isso, sem dúvida nenhuma, que deu à cidade de Braga uma visibilidade muito grande, e foi muito bom receber atletas de alto gabarito cá em Braga, e não só. Isto acabou por também potenciar outras atividades, também de lazer, e desporto e de lazer, para não sendo atletas, não é? Potenciar mais uma vez o exercício físico, o bem-estar, a saúde, para que a comunidade de Braga estivesse ainda mais sensível à importância do exercício físico nas suas vidas. Amém. Queridos, e quanto título tem essa cidade? Ela já foi em 2012 também a capital da juventude, e agora recentemente saiu aí como destino de turismo europeu 2021. Lígia, para você que é aqui do distrito de Braga, né, você é portuguesa, como você se sente assim? É um orgulho nacional? Claro, é um orgulho enorme, de facto, nós podemos receber esses títulos, porque acabam por, mais uma vez, não é? Acabam por nos dar visibilidade, nos dar uma oportunidade maior para desenvolver a cidade, e é por isso que realmente Braga já é falada em todo lado, e a nível mundial, e que nos enche naturalmente de orgulho. Enche-nos naturalmente de orgulho. E eu vou pedir então para a Lígia deixar um recado, falar se os portugueses realmente são fitness, né? Se eles procuram realmente o esporte, praticar alguma atividade física, e deixar um recado para você aí sobre a importância da atividade física, né, como para a imunidade do nosso corpo, não é isso? Por exemplo, a nível de Portugal, nós portugueses, felizmente, estamos a crescer nesse sentido, e de facto o Covid e a pandemia vem-nos ainda sensibilizar mais para a importância do exercício físico na nossa saúde, mas ainda temos um caminho longo a percorrer, mas está a ser um caminho positivo, e de facto tem-se falado cada vez mais sobre a importância do exercício físico na nossa imunidade, no nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa saúde também no sentido dos desafios metabólicos, como a diabetes, a hipertensão, o colesterol. Por isso, felizmente, apesar de uma certa forma ser por um motivo menos positivo, a parte do Covid veio-nos dar ainda uma relevância ainda maior, uma importância ainda maior do quanto o exercício físico faz sentido para a imunidade, bem-estar, saúde, tudo está interligado. Por isso, se tudo correr bem, quando isto tudo passar, vamos ter ainda mais atletas. Bom. Muito obrigada, Lígia. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer. Obrigada. Paula é alegre, passa rápido, é descontraída, é leve. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continue te abençoando. Obrigada eu. Obrigado. E obrigado eu também pela oportunidade de poder passar um pouco o meu testemunho. E pronto, foi uma honra enorme. Obrigada, Ana. Obrigada. E chegamos ao final do programa No Caminho. E eu escolhi um parque da cidade para encerrar o programa com você. Você viu e acompanhou o Parque da Ponte, e esse aqui é o Parque da Rodovia,
Como você vê, tem agora pessoas se exercitando, fazendo aí treinos, corridas, caminhadas, famílias brincando, tendo um tempo de lazer. Esse som que tem aí ao lado é um riacho que corta aqui, queridos, pertinho da gente, pertinho desse verde. E é nessa atmosfera familiar, nessa atmosfera de paz, de alegria, que nós celebramos a entrada da primavera em Portugal. As pessoas então saem de casa porque as temperaturas ficam boas, então começamos a ir para fora e desfrutar de toda a vida que tem aqui fora. Apesar de todo o Covid, nós estamos de máscara, as famílias estão de máscara, mas é tempo, queridos, de alegrarmos o nosso coração. É tempo, então, de sairmos ali daquele inverno, daquele tempo onde a gente parece que fica um pouco fechado para esse despertar, onde as flores começam a nascer, onde as cores elas brotam por toda a cidade, por todos os lados, num espetáculo da natureza que o Criador dos céus e da terra deixou estampado para que eu e você contemplássemos a sua glória. Quando eu olho aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, Paulo diz assim, no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, não se envergonhe jamais da sua fé, não se envergonhe jamais do Evangelho. Quando você carrega nas mãos as Escrituras Sagradas, você tem essa convicção no seu coração de que essas palavras são a revelação de Deus, de que essa é a palavra do próprio Deus, que isso aqui é a verdade. E isso que eu porto agora nas minhas mãos, as Escrituras Sagradas, isso é um milagre do nosso Pai. Porque essa Bíblia Sagrada, no decorrer de 1500 anos, 40 autores em lugares separados a escreveram. E de uma forma assim direcionada pelo Espírito Santo, esses livros foram sendo, assim aos poucos, canonizados e aceitos pelo grupo de cristãos. Quando Jesus veio, ainda na época de Jesus, todo o Velho Testamento ali já estava fechado. Jesus, os seus discípulos, eles falavam, eles citavam as passagens e os livros do Antigo Testamento. E assim, queridos, já no final do primeiro século da igreja, nós já tínhamos então as cartas do Novo Testamento, onde ali cada igreja que recebia a carta, lia aquela carta para os que estavam presentes, fazia cópias e enviavam para outras igrejas, a ponto de nós termos hoje, cartas assim com mais de 100 mil cópias escritas e guardadas em vários lugares. O próprio Pedro testifica aí das cartas de Paulo, dizendo, eu sei que ele escreve difícil, mas aí atentem aos escritos do nosso irmão Paulo, Então, queridos, a Bíblia, ela é inspirada, ela foi inspirada, ela é a palavra de Deus e ela inspirou homens a falarem da parte de Deus. Então, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é infalível, a Bíblia ela é suficiente. Então, se orgulhe da sua fé, jamais duvide daquilo que você tem nas mãos, jamais se envergonhe de pregar o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para salvar todo aquele que crê, do judeu e também do gentio. E queridos, lembre-se, Jesus já pagou um alto preço por mim e por você e nos deixou uma missão de anunciarmos essas boas novas para aqueles que ainda não ouviram falar dele. Então, mãos à obra, pés no caminho e anuncie as boas obras, as boas novas, da salvação. Deus te abençoe.